O homem que continua sentado no banco da praça. Existem lugares que carregam marcas do tempo e outros que carregam marcas de algo que não vemos, mas sentimos. E em uma pequena praça no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, existe um banco antigo de madeira escura que parece condenado a uma história que ninguém sabe completamente e ainda assim todos evitam contar. A praça foi inaugurada em 1954 e desde então moradores relatam que há sempre um homem sentado naquele mesmo banco. Um homem silencioso de roupas antigas, paletó, cinza, chapéu escuro, cabeça baixa como alguém que espera algo ou alguém que nunca chega. O primeiro registro conhecido dessa figura estranha aparece em uma antiga matéria de jornal datada de 3 de julho de 1961, onde moradores comentavam sobre um sujeito que permanecia imóvel por horas, olhando para o nada, como se seu olhar atravessasse o tempo, e testemunhas da época diziam que ele não atendia quando chamavam. Não se movia para espantar os pombos, nem demonstrava sentir frio ou calor. Apenas permanecia vivo, porém completamente ausente, como se sua alma estivesse em outro lugar, enquanto seu corpo seguia ali preso ao banco. Há quem garanta que ele apareceu pela primeira vez no mesmo ano em que uma tragédia abalou a região: o desaparecimento de uma jovem chamada Helena Duarte, que sumiu misteriosamente após uma discussão com o noivo, e cuja última vez que foi vista foi justamente caminhando pela praça com lágrimas no rosto, olhando para trás, como se estivesse fugindo de alguém. Moradores antigos acreditam que o homem sentado no banco é o noivo de Helena Álvaro Ferreira, que teria tirado a própria vida semanas depois, consumido pelo arrependimento e pela culpa, e que agora permanece ali procurando a mulher que jurou nunca abandonar, mesmo depois da morte. Com o passar dos anos, várias pessoas notaram que o homem nunca muda sua postura, sempre sentado mãos juntas, apoiadas no colo, como alguém em luto, com o corpo ligeiramente virado para a fonte no centro da praça. E a cada década, moradores notam pequenos detalhes que parecem impossíveis de ignorar, como o fato de que o paletó não envelhece, não fica gasto pela chuva e pelo sol, e as feições do homem não acompanham o passar do tempo, como se ele estivesse suspenso em uma eternidade cinzenta, preso na última memória que teve de quem amava. Relatos de 1992 descrevem um evento que assustou até os mais céticos. Um grupo de jovens bêbados tentou zombar do homem, e um deles tocou seu ombro. No exato momento em que sua mão encostou no tecido gelado, os outros afirmam que o jovem enrijeceu, ficou pálido e recuou, dizendo que viu por um segundo o rosto de uma mulher refletido nos olhos do homem, uma mulher chorando presa no escuro. E depois disso, o rapaz passou semanas sem sair de casa, murmurando que havia ouvido sussurros vindos do banco. Em 2015, câmeras de segurança instaladas pela prefeitura capturaram algo que viralizou por alguns dias online. Um vídeo durante a madrugada mostra o banco completamente vazio. E em um corte da câmera de poucos segundos, o homem está lá sentado imóvel, sem que ninguém se aproxime, sem que nenhuma sombra anuncie sua chegada. As imagens foram avaliadas e não houve qualquer edição ou alteração detectada. Mas a gravação foi removida pouco depois, tanto do site oficial quanto das redes sociais, sem explicações convincentes, deixando apenas cópias espalhadas pela internet com baixa qualidade e áudio distorcido que alguns juram conter choro ao fundo. Pessoas que passam próximas ao banco ao longo dos anos descrevem experiências semelhantes, sensação de que estão sendo observadas, mesmo com a cabeça do homem abaixada. Calafrios repentinos e uma vontade estranha de olhar para trás, como se alguém estivesse acompanhando cada passo, e há visitantes que dizem ter ouvido uma voz masculina baixa, quase sufocada, repetindo sempre as mesmas palavras. Helena volta para mim
como se o vento carregasse uma súplica que o tempo jamais conseguiu apagar. Se esse homem é apenas uma lembrança viva de uma tragédia antiga ou uma alma presa à espera de um amor que nunca retornará, cabe a cada um que visita a praça decidir o que acredita. Alguns fogem daquele banco, outros se aproximam movidos pela tristeza profunda que ele transmite. O que ninguém discorda é que ele continua ali sentado, exatamente como no primeiro relato há mais de 60 anos. E enquanto houver esperança de reencontro, parece que ele não se levantará. Se essa história te arrepia e te faz pensar em quantos sentimentos o mundo tenta enterrar, mas não consegue, me ajuda a continuar explorando mistérios como esse. Curta este vídeo e se inscreva no canal Crônicas de Outro Mundo para não caminhar sozinho pelos lugares em que o amor se recusa a partir. Voltamos em breve com uma nova história, onde o coração insiste em continuar batendo mesmo depois do fim.